Oi gente, na aula de hoje de Anatomia e Fisiologia Humana nós vamos estudar o sistema nervoso. Nós vamos começar estudando sobre a estrutura do sistema nervoso, para então falar nesse vídeo ainda sobre o sistema nervoso central e no próximo vídeo nós falaremos sobre o sistema nervoso periférico. Então, para começar a falar sobre o sistema nervoso, a gente tem que considerar que o sistema nervoso ele é o responsável por comandar todos os movimentos do nosso corpo. Como que é isso? Nós falamos lá na aula de sistema muscular que para o funcionamento do músculo eu preciso do sistema nervoso para enviar o comando. Então é assim que vai acontecer. Então todos os nossos comandos do sistema esquelético, então todo o movimento que nós fizermos da musculatura esquelética é comandado pelo sistema nervoso. Além da musculatura esquelética, a gente viu que a gente tem a musculatura lisa. Então, todos os movimentos, da musculatura lisa também são comandados pelo sistema nervoso. E além disso, a gente tem as secreções das glândulas. Então, glândulas são órgãos ou estruturas que têm células especializadas em produzir substâncias do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem a glândula sudorípara, que produz o suor. A gente tem a glândula sebácea, que produz o sebo. A glândula mamária, que produz o leite. E temos algumas glândulas também que são chamadas de glândulas endócrinas que produzem os hormônios. Então, para todas essas glândulas liberarem essas substâncias, a gente precisa do sistema nervoso enviar esse comando para elas liberarem as substâncias. No sistema nervoso central, a gente tem uma célula especializada que é chamada de neurônio. Então, nós vimos lá na primeira aula que a gente tem os sistemas, com os seus tecidos próprios, com as suas células. Então, no sistema nervoso, a gente tem o tecido nervoso, que é composto por células nervosas, e a célula nervosa mais importante que a gente tem se chama neurônio. O neurônio, ele é dividido em 3 partes. Vou mostrar aqui na figura para vocês. Então, essas ramificações, a gente chama elas de dendritos. A gente tem aqui o corpo celular, que é a parte que tem o formato ali mesmo de uma célula, Então, esse aqui é chamado de corpo celular, No centro que vocês estão vendo o núcleo. E a gente tem esse prolongamento que se chama axônio. Então, os neurônios, eles são divididos em 3 partes. Dendritos, corpo celular e axônio. Esse é um neurônio. O próximo neurônio, dendritos, corpo celular, axônio. Dendritos, corpo celular, axônio. E assim sucessivamente. Vocês estão vendo aqui algumas coisas importantes. Então, a comunicação entre os neurônios, ela se dá, os neurônios eles vão ficar sempre assim, alinhados, tá? Por quê? A informação de um vai sendo enviada para o outro, que vai sendo enviada para o outro. Quando eu tenho um encontro de neurônios, eu chamo esse encontro de sinapse. Então, vocês estão vendo aqui, a sinapse nervosa, porque esse é encontro de neurônios. A sinapse nervosa, ela é justamente esse meio em que eu tenho um encontro de um neurônio com o outro, passando ali uma informação. Além disso, que a gente tem importante aqui, nos axônios, em alguns neurônios, a gente tem aqui, a célula de Schwann. A célula de Schwann, ela é responsável por produzir a bainha de mielina. O que vem a ser a bainha de mielina? É uma camada de gordura que é produzida no axônio de alguns neurônios. E a bainha de mielina, por ser essa camada de gordura, ela tem uma função isolante. O que é uma coisa isolante? Então, que não deixa passar. Então, o que acontece? Quando a informação nervosa, vem um impulso nervoso para ser passado, quando ele encontra a bainha de mielina, ele é obrigado a dar um salto. Então, a informação chega, dá um salto, enxerga a bainha de mielina, dá outro salto, enxerga a bainha de mielina, dá outro salto. O que significa isso? Significa que quando eu tenho bainha de mielina, o meu impulso nervoso, ele se
torna mais rápido. Porque ao invés de eu ir caminhando aqui devagarzinho através de toda a estrutura do neurônio, eu vou dando saltos. Então a bainha de mielina, ela é uma camada de gordura que está em alguns neurônios, né, localizada em alguns neurônios, que colabora para a rapidez do impulso nervoso. Algumas doenças, né, vocês vão ver mais pra frente aí no curso, a gente tem uma destruição da bainha de mielina. Então, nessas pessoas, né, com doenças neurológicas, o impulso nervoso, ele vai se dar mais devagar e o processamento das informações também vai acontecer de forma mais vagarosa. Existem 3 tipos básicos de neurônios: neurônios motores, sensoriais ou sensitivos e neurônios associativos. Então eu falei com vocês que no início que existem, eu preciso da informação do sistema nervoso para movimentação. Então os neurônios motores vão ser aqueles responsáveis pela movimentação. Então para eu mexer aqui o meu braço, eu preciso de um neurônio motor enviando a informação para eu fazer esse movimento. Assim como no sistema muscular liso e assim também como nas glândulas. Então, esses neurônios que enviam informações para movimento ou para secreção de substâncias, no caso das glândulas, eu chamo eles de neurônios motores. Enquanto que aqueles neurônios responsáveis por receber os estímulos externos do meio ambiente, eles são chamados de neurônios sensitivos ou sensoriais. Então, por exemplo, eu tô aqui passando a mão e consigo sentir o toque. Essa sensação aqui de toque, de tato, eu preciso de ter um neurônio sensitivo para receber essa informação. Da mesma forma que a gente sente o calor, a dor, qualquer sensação que a gente tenha do meio externo, o cheiro, a própria visão, a audição. Então eu preciso de ter neurônios para receber esses estímulos externos. Esses neurônios são chamados de sensitivos ou sensoriais. E os neurônios associativos nada mais são que aqueles neurônios que vão fazer comunicação entre outros neurônios. Então vamos imaginar, vocês viram nessa imagem aqui, ó, que eu tenho vários neurônios. Então vamos imaginar que esse daqui seja um neurônio sensitivo. Então ele está trazendo informação. Esse neurônio aqui que está apenas fazendo a comunicação seria um neurônio associativo ou de associação. E esse também, esse também. Aí lá na frente eu poderia ter um neurônio motor para enviar informação de movimento ou de secreção de substâncias. Como que acontece então essa condução de estímulos? Já comentei com vocês, ela é no sentido dendritos, corpo celular e axônio. Então essa é a direção do impulso nervoso, né, que vai passando essa informação para os próximos neurônios. Na hora que a gente recebe essa informação, por exemplo, através da pele, né, ou das sensações ali de cheiro, de paladar, a gente precisa de ter uma célula especializada por receber esse estímulo e encaminhar essa informação para o meu neurônio. Então essa célula que recebe a informação, a gente vai chamar ela de receptor. Então vamos imaginar que eu tenho uma queimadura na pele. Eu vou perder ali o receptor momentaneamente, né? Eu vou destruir ali os meus receptores. Então naquele momento ali eu não vou conseguir sentir, né, as sensações, né? Até que eu tenha uma reconstituição ali daquele tecido. Aqui a gente já falou nessa imagem, então tá mostrando, não precisa preocupar, tá bom, em entender esses nomes aqui, tá escrito em inglês, mas só para vocês entenderem. Aqui é a pele, então eu tenho que ter um neurônio sensitivo para receber a informação. Então vamos supor que eu estou encostando numa chapa quente. Então eu tenho um neurônio que vai ter um receptor ali de calor
que vai enviar a informação para o neurônio, eu vou sentir que a chapa está quente. Essa informação vai ser processada no sistema nervoso. E aí, o que eu vou fazer com a minha mãozinha linda? Vou retirar. Para eu retirar não é um movimento? Então, eu preciso de ter um neurônio motor para enviar essa informação para o meu músculo aqui da mão, para minha mão poder levantar. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Então, eu tenho que ter neurônios sensitivos para receber informações e neurônios motores para enviar informações. O sistema nervoso, então, a gente vai dividir ele, como eu comentei com vocês lá no início, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o que a gente vai estudar agora nesse vídeo e o sistema nervoso periférico nós vamos estudar no próximo vídeo. Sistema nervoso central, então, gente, o sistema nervoso central ele é composto por basicamente duas estruturas, que é o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, gente, compreende toda a estrutura nervosa dentro da minha cabeça, dentro da minha caixa craniana. Então, eu tenho aqui a cabeça, né? A parte óssea da minha cabeça eu chamo de caixa craniana. E dentro da caixa craniana, a gente vai ter as estruturas nervosas, tá bom? Que eu vou chamar de encéfalo. Dando continuidade aqui ao encéfalo, eu vou ter a minha medula espinhal. A minha medula espinhal, ela está localizada dentro da minha coluna vertebral. Então, a coluna vertebral compreende os ossos que a gente tem aqui, né, nas costas. E esses ossos formam uma coluna, né, são ossos empilhadinhos, por isso a gente chama de coluna vertebral, né, que são as vértebras que estão ali empilhadinhas. E dentro ali da vértebra, a gente tem passando a medula espinhal. Então, isso daqui, gente, é sistema nervoso. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um acidente automobilístico e tem uma fratura aqui na minha coluna, se a pessoa fraturar apenas a coluna, apenas o ossinho aqui, ó, não tem problema. O que vai acontecer? Ela vai ficar de repouso até esse ossinho se reconstituir. Agora, o problema acontece quando eu tenho uma lesão da coluna, do osso, mas eu tenho uma lesão da medula. A medula é sistema nervoso. Então, são nesses casos que a pessoa tem a perda de movimento. Por quê? O movimento, ele vai ser comandado, né, pelo cérebro, né? O cérebro que fala, movimenta. Só que a gente tem que passar aqui, ó, pela coluna. Então, por exemplo, se eu quero movimentar a cabeça, então o comando vem do cérebro, o cérebro fala, movimenta a cabeça, eu vou lá e movimento a cabeça. Agora, se eu quero movimentar o pescoço, vocês estão vendo que é uma continuidade. Então, para eu movimentar o pescoço, eu preciso de ter informação no cérebro, essa informação tem que descer para a região do pescoço. E aí, aí quando eu tenho essa informação, eu movimento aqui o pescoço, por exemplo. Agora, se eu tenho uma lesão, né, se eu sofro uma lesão e essa lesão vai ficar aqui na altura do pescoço, a informação de movimentar o pescoço, então eu penso, quero movimentar o pescoço, só que essa informação ela não dá continuidade, porque eu tenho uma lesão aqui, tem uma descontinuidade aqui, então essa informação não desce. Da mesma forma que se eu tiver uma lesão aqui na região do pescoço, nenhuma outra informação de movimento do restante do corpo vai passar. Então, não vou conseguir movimentar nada aqui do corpo. Então, quando a gente tem uma lesão de medula, é importante a gente conseguir identificar... Um avião passando aqui. É importante a gente conseguir identificar em qual porção aqui da minha medula que aconteceu essa lesão, porque dependendo de qual altura aqui da minha lesão é que vai ser o comprometimento do meu movimento. Estou falando especificamente do encéfalo. O encéfalo, então, ele está localizado, né, dentro da caixa craniana, como eu falei com vocês, sendo que o cérebro é o órgão mais importante aqui, que é o maior órgão, mas existem outros órgãos que nós vamos falar sobre eles, tá bom? Então, aqui tem o cérebro, né, tem esses outros órgãos, e aí dá uma continuidade aqui para a nossa medula espinhal.
Então, novamente o mesmo desenho aqui, né, do encéfalo. Essa parte aqui, ó, vocês conhecem, que é o cérebro, tá bom? Esse aqui é o cerebelo. Nós vamos falar sobre cada um separadamente. E aqui é a minha medula espinhal. O encéfalo, então, ele é constituído pelo cérebro. Aí você vai abrir um parêntese aqui pra mim. Dentro do cérebro, eu tenho uma divisão, que é telencéfalo e diencéfalo. Telencéfalo nem tá escrito aqui. Vocês completem aí pra mim. Então, o encéfalo é constituído pelo cérebro, abre parênteses. Telencéfalo e diencéfalo, fecha parênteses. Cerebelo, então, uma outra estrutura do encéfalo. Então, eu tenho o cérebro, que tem essa divisão. Depois, eu tenho o cerebelo. E depois, eu tenho o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele vai se dividir em mesencéfalo, ponte e medula oblonga. O outro nome da medula oblonga é o bulbo, tá bom? É até um nome mais conhecido. Então, o encéfalo. Então, ele está localizado dentro da caixa craniana, como eu comentei com vocês, tá bom? Tem esse formato. E aí, nós vamos começar falando sobre o cérebro. Então, o cérebro, ele tem a parte do telencéfalo e do diencéfalo, tá? Eu vou mostrar na próxima figura para vocês. Ele é dividido em dois lados, então nós estamos vendo aqui uma vista superior, né? Então, a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E aí, a gente chama essas torções ali do sistema nervoso de pregas ou giros. E esses caminhos aqui, ó, como se fosse um labirinto, a gente chama de reentrância, que são os sulcos e as fissuras. O cérebro, gente, ele é responsável pelos movimentos voluntários. Então, tudo que eu fizer de movimento, que é meu comando, ou seja, musculatura esquelética, é comandado pelo cérebro. O que mais que é responsável pelo cérebro? Pensamento, raciocínio, a fala, a audição, a visão, a memória, a inteligência, o comportamento, tudo isso é comando cerebral. Aí nessa imagem aqui, o que a gente está vendo? Todo o encéfalo, tá bom? Então, nós estamos vendo um corte lateral, então estamos vendo só metade aqui. Então, essa parte que eu falei com vocês aqui, ó, seria o telencéfalo e essa parte aqui, ó, o diencéfalo, tá bom? Então, esse tal de tálamo e hipotálamo, nesse momento, não vai ser importante pra gente, mas eles estão aqui no diencéfalo. E essa parte maior aqui do cérebro é o telencéfalo, tá bom? Então, isso aqui tudo, olha, acompanha aqui, ó, na mãozinha aqui. Isso tudo aqui é o cérebro. Essa parte aqui posterior, ou seja, aqui na nuca, a gente tem o cerebelo, tá bom? E nessa parte aqui mais anterior ao cerebelo, nós vamos ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Dando continuidade ali do bulbo, a gente vai ter a medula espinhal, que vai estar ali protegidinha pela coluna vertebral. Então, voltando aqui a falar do cérebro, a gente tem os comandos. Então, cada parte do nosso cérebro, né, cada giro aqui, está responsável por um comando. Então, aqui é a parte frontal, tá bom? E aqui é a região posterior. Eu sei porque aqui tá mostrando para mim o cerebelo, né? Tá aqui atrás. E aqui o mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, por exemplo, se eu falar com vocês, onde que tem a questão da personalidade? Então, tá aqui na frente. A palavra que eu falo, tá aqui. Tomada de decisão, tá bem aqui. Audição, então tá lateral. Memória auditiva. Linguagem, já tá mais para trás. Compreensão da fala, mais para trás. Visão, lá atrás. O que é isso aqui tá mostrando pra gente? Tá mostrando, então, que cada parte do cérebro é responsável por uma informação, né, pelo processamento de alguma informação. E aí, quando eu tenho, por exemplo, um AVC, que é o acidente vascular cerebral, significa, então, por exemplo, que eu vou ter uma falta de sangue em alguma parte aqui do cérebro. Se a minha parte que está faltando sangue for essa parte aqui, ó, eu vou ter um comprometimento motor. Então, você já deve ter visto alguns pacientes que têm AVC e alguns não têm nenhuma
sequela, outros têm várias sequelas e sequelas diferentes. Então isso vai estar relacionado com o local em que aconteceu esse AVC. Então se for aqui atrás, pode ser, por exemplo, a visão. Se for mais aqui na frente, pode ser o movimento, tá bom? Então só para vocês terem uma ideia, não precisa decorar, tá bom? Cada região, só quero que vocês saibam que existem essas divisões. O cerebelo. Então o cerebelo, como eu comentei com vocês, ele tá aqui na região posterior. Então essa é uma visão lateral e essa é uma visão posterior, né? Então o cerebelo está aqui na base do meu crânio, né? Então o crânio, né, a caixa craniana, são os ossos aqui que a gente tem protegendo o encéfalo. Então na base aqui, ó, na parte de baixo, a gente tem esse órgão que se chama cerebelo. O cerebelo, o que ele vai fazer? Então o movimento ele é comandado pelo cérebro, mas o cerebelo ele vai estar relacionado com o equilíbrio. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui na imagem, né, o que a moça está fazendo aqui. Então esse tipo de movimento ele é comandado pelo cerebelo, quando a gente tem um movimento mais fino, né, que a gente precisa de algum tipo de equilíbrio. O tronco encefálico, então, a gente tem o mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, o mesencéfalo, ele vai estar relacionado com o movimento dos olhos e a sensação de equilíbrio, que é quando, por exemplo, a gente sobe num edifício muito alto, ou quando a gente quer andar ali em linha reta, né, em cima de uma corda, ou sei lá, num passeio mesmo. Então, quem é responsável por esse controle é o mesencéfalo. A ponte, então, ela vai estar relacionada com a musculatura ali facial, né, e também um pouco ali da respiração. E o bulbo, né, que é o finalzinho ali, que vai dar continuidade ali à medula espinhal, então ela vai fazer essa comunicação entre encéfalo e medula espinhal, e aí vai estar relacionado com os sistemas cardiovascular, respiratório e digestório, né, o controle desses sistemas. A medula espinhal, então, pra gente finalizar esse vídeo, a medula espinhal, então ela é a continuidade ali, né, eu tenho um encéfalo e termina ali na medula espinhal, que tá ali dentro da minha coluna vertebral. A gente tem nela a parte sensitiva e a parte motora, ou seja, eu tanto recebo informações externas quanto mando informações. A medula espinhal, ela tem um formato de H, vocês vão ver no próximo desenho. Então esse aqui seria o formato de H dela. E aí a gente tem uma parte que é sensitiva, que recebe as informações, e a parte motora que envia as informações. Então aqui pra gente finalizar esse desenho, então aqui tudo é o meu encéfalo e aqui é a minha medula espinhal. Lembrando então que o encéfalo não está desenhado aqui, mas ele está protegido pela caixa craniana e a medula espinhal está protegida pela coluna vertebral, que são esses ossos que estão numerados aqui, que nós vamos estudar numa outra oportunidade, o sistema esquelético.